Vamos a mais uma pauta falando agora sobre o fenômeno dos bebês reborn, estes bonecos de plástico e silicone que, para nossa surpresa, acabaram chegando até o direito e a justiça rapidamente, exatamente no Brasil. Veja que coincidência, hein? O país que tem 1.300.000 advogados e contando, e que gasta aí anualmente pelo menos 1,6% do seu PIB com o sistema judicial. Eu confesso que fico aqui com uma mistura de compaixão, um pouco de vergonha alheia também quando eu vejo essas situações, esses conteúdos, mas a verdade é que, acredite você ou não, meu caro, é esta prática de colecionar bonecos realistas de bebês e, em muitos casos, de atribuir a estes bonecos valor sentimental, né, um valor quase histérico. Isto começou a ser levado a sério demais, e como vocês sabem, o direito, o sistema normativo, o sistema judicial são como uma curva de rio da sociedade, né? Onde as coisas dão problemas, surge ali uma lei, um processo, uma decisão. Lá estão os operadores do direito e afins, né? E aí, quando você começa a ter que parar para dar atenção a certas, digamos, excentricidades do homem contemporâneo. Então, vamos falar sobre o que há de piada e o que há de sério nisso e tentar extrair algum aprendizado deste aparente surto coletivo. Essa notícia foi sugerida por Chuck, o brinquedo assassino. Obrigado a você que enviou esta pauta e a vocês que assistem os vídeos do canal. Se você quer se manter atualizado e dar algumas risadas também, deixe o seu like e inscreva-se exatamente agora. E para sugerir uma pauta, basta você acessar o link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Pois bem, meus caros, antes de entrarmos mais a fundo aqui nesse assunto, eu faço questão de dizer que a nossa primeira reação a esse tema é debochar da história toda, né? Dar risada, falar da bizarrice da coisa, mas a verdade é que, sim, há pessoas que têm verdadeiros problemas de saúde mental e que estão embarcando nessa. Então, atenção a isso, né? De fato, temos que ter aqui um pouco de empatia, vamos dizer assim, aquele agir em conformidade com direitos humanos na prática, no sentido de não piorar a situação da pessoa que aparentemente já tem um probleminha, né? Mas se você ainda não está aí fazendo protestos, né, queimando pneus, pedindo que a prefeitura faça creche para bebê reborn, e se você também é do tipo que vende lenço enquanto os outros choram, siga comigo, porque quem sabe você até aprenda a ganhar algum dinheiro com isso e evitar de perder também, né? Já se você tem pensado em criar bonecos de plástico, né, um boneco de silicone, se você quer comprar, se você está indo nesse sentido, eu vou passar aqui para você também alguns conselhos. Eu sei que você não entrou aqui em busca de conselhos, mas aceite, aceite, tá? Não, isso não vale a pena ter um bebê reborn por pelo menos três motivos. Primeiro e mais importante deles, o ser humano, você sabe, não é tão inteligente quanto parece, né? Ele não aprende com os seus erros. E desde 88 nós sabemos que criar um boneco realista em casa, então, não é algo muito seguro, né? Ele pode incorporar aqui algum criminoso, alguma entidade de noite, e você já sabe, né? Então, O que for veja, isso até o fim. Vamos brincar? eu até tenho pensado se alguns casos misteriosos por aí não são dissidentes, discípulos de Chuck. Então, resumindo, relembre o filme e não caia na indústria do boneco, não se ponha em risco. Lembre-se de Chuck, lembre-se da noiva de Chuck, cuidado, aprenda, aprenda, tá? A vida imita a arte, então cuidado, tá? Cuidado com esses bonecos. Segundo, se você quer cuidar de alguém, você pode criar um gato, tá? Você, na verdade, não cuida de um gato. Eles tomam banho, eles usam banheiro, eles deixam o ambiente mais calmo. O único problema é que eles soltam pelo, tá? Mas isso ainda custa bem menos que o Reborn. Inclusive, eu tenho duas gatinhas aqui onde eu gravo esse vídeo. Se você ficar comigo até o final, você vai conhecê-las, aí você vai ver imagens dela. Se você gosta de gato, fique por aí, fique até o final. Terceiro ponto, o plástico leva até 500 anos, né, para se decompor na natureza, então isso não é sustentável. Colabore para evitar poluição e plástico na terra. Tire essa ideia da sua cabeça
Três conselhos dados, então, nós temos visto vários e vários advogados relatando casos e mais casos de contatos, né? Pessoas que se consultam sobre certas questões de família e no meio dessas consultas surgem questões sobre os tais reborn. Eu sei, você pode achar que isso é piada, você pode achar que esses advogados estão fazendo isso para viralizar, para aparecer. Eu também achei, eu também acreditava nisso, mas após aqui uma investigação, acredite se quiser, isso não é fanfic, não é invenção. Há outros casos, né, muitos aí sendo apresentados, eu vou deixar aqui só Falar um um pouco do que chega para nós, né, da nossa para ilustrar a coisa toda, tá? profissão. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão. Visto isso, então, meus caros, essa prática saiu da viralização online e foi para a viralização da vida real. Então, nós temos pessoas levando bebê reborn para o hospital, pessoas que estão aí entrando em ônibus, né, querendo um assento preferencial porque tem um bebê reborn no colo, pessoas aí ameaçando entrar na justiça para regulamentar guarda, visita, alimento e sei lá mais o que, quanto a bebê reborn, pensão, visita, olha só. E, cara, é isso mesmo, tá? Talvez o apocalipse tenha acontecido e a gente ficou aqui na internet vendo vídeos, ficamos no YouTube e acabamos não percebendo. Por isso, ontem, 15 de maio de 2025, coincidentemente, Dia Internacional da Família, começaram a surgir vários e vários PLs, projetos de lei, nas assembleias estaduais sobre isso, tentando de algum modo legislar sobre o tema. E na Câmara Federal, no âmbito federal, não seria diferente, afinal, é preciso justificar os milhões, né, que são gastos com o nosso glorioso Congresso. Então, demonstrando muita iniciativa e vontade de fazer alguma coisa, foram apresentados até este momento três projetos de lei. Um, para proibir o atendimento de saúde a estes bonecos com multa de até 50 mil para quem autorizar o atendimento. Outro projeto de lei, multa de 5 a 20 salários mínimos para quem furar fila com bebê reborn no colo. Terceiro, para criar ações de apoio psicossocial para quem aparece por lá fazer um exame de rotina num boneco de silicone. Silicone, né? E plástico. Ponto 1. Nós não temos visto um exagero tão grande quanto esse assunto no resto do mundo. Se você procurar saber aí o que acontece mundo afora no que toca a esse assunto, bebês reborn, né? Você vai ver que a grande preocupação no mundo quanto a bebês reborn é a questão comercial. O pessoal está ganhando dinheiro com isso. Veja só, estão discutindo aqui uma disputa entre fabricantes de bonecos e bonecos reborn piratas produzidos na China. Uma questão comercial, então, uma questão de propriedade industrial. Ou seja, até onde eu pude apurar por aqui, só mesmo no Brasil é que nós temos visto esse papo de legislação sobre bebê reborn, o que me faz pensar que talvez nós tenhamos ido um pouco longe demais com a alienação do cidadão médio, vamos dizer assim, né? Mas dois, como o pior tipo de tolo é aquele que tem iniciativa, né? O mais perigoso é aquele que tem iniciativa, veja, não seria preciso lei nenhuma para proibir o atendimento de bebê reborn no SUS, porque é óbvio, a direção de um hospital pode rejeitar tranquilamente um atendimento e, se aceitar, também pode ser penalizada com a legislação que já existe. Não falta lei nenhuma para isso, né? E se uma pessoa traz um bebê reborn, um boneco do Melocoton, do Chuck, da Barbie, não interessa, de plástico, ela pode ser impedida
de usar a preferência, assim como seria impedida se trouxesse cobertas enroladas ou qualquer coisa assim, como já se fez por aí também, né? Ou seja, nada de novo por aqui. E por fim, para que uma ação psicossocial só para Be Reborn se justificasse, né? Já existe essa legislação. Então, mais uma vez, a estrutura gigantesca do Estado prova que simplesmente não precisava existir, né? Existe uma tara de muitos deputados com essa coisa de apresentar projeto de lei. O sujeito não pode ver um assunto novo rondando a sociedade que já quer apresentar lá, protocolar um PL, né? Então eu pergunto a vocês aqui, olha, duas situações, vamos imaginar aqui, uma pessoa chega com um bebê reborn no SUS, ou a pessoa entra com um boneco no colo, no ônibus, querendo um assento prioritário. Três hipóteses, né? Vamos pensar, qual vai custar mais para o Estado? Qual delas vai gerar, no fim, mais impostos para você pagar? Primeira opção, deixar a pessoa seguir em frente, né, por algum sentimento de compaixão, ou aquela sensação de deixa para lá, qualquer coisa desse tipo. Opção 1. Opção 2, impedir a pessoa, impedir a coisa de acontecer, fazendo valer a ordem pública, os princípios da administração pública e o bom senso. Terceira hipótese, o proposto aqui pelos deputados, gerar um processo administrativo, apurar conduta, aplicar multa, etc. O que você acha? É óbvio, né? Claro que a opção 3 é a mais cara, isso gera peso, isso gera uma série de demandas ao serviço público que custam, que precisam ser bancados. Um processo administrativo não sai de graça. Então, já não existe base legal suficiente para que se recuse o atendimento, para que se recuse tudo isso, né? Criminalizar condutas que podem estar ligadas a transtornos mentais, mais uma sobrecarga, quem sabe, para o sistema. E uma outra pergunta, né? Quanto custaria, então, finalmente, quanto custaria ao Estado, ao erário, processar e punir pessoas que provavelmente no fim vão ser defendidas pela defensoria, né? Eu só vejo despesa e zero proveito, então eu até nem sei quem é mais desequilibrado com devido respeito aos deputados, mas será a pessoa que trata o boneco de plástico como um humanoide ou aqueles que são eleitos para um cargo importante e que ficam dando ares de seriedade a algo que talvez seja apenas uma coisa do momento, talvez um surto, uma mania coletiva, que poderia ser tratado de outro modo com aquilo que já se tem, né? São perguntas que são pertinentes. Agora, no aspecto mais sério da coisa, claro, nem preciso repetir aqui que um boneco pode ser tratado juridicamente apenas como um bem móvel, não é uma coisa, como você trataria um bicho de pelúcia ou, na pior das hipóteses, um bem com valor sentimental agregado que mereça uma tutela mais específica. Isso é uma obviedade. Então, se alguém acha que precisa dividir a guarda, regular a visita de um bem imóvel, que se trate isso como se fosse uma copropriedade, uma posse exercida em conjunto de um bem. E alimentos era só o que faltava, né? Mas ainda assim, alguma despesa com a manutenção do boneco, ok, você pode tratar isso também da mesma forma que trataria a manutenção de um bem em copropriedade. Mas, entretanto, todavia, não dá para dizer que isto não representa um perigo, dependendo da situação. Porque, veja, a partir do momento em que um casal, em comum acordo, atribui a um bem, boneco, né, com aparência humana, um valor sentimental e trata isso como se fosse um membro, um elemento que compõe o objetivo de ter uma família, principalmente se eles não podem ou não querem ter filhos, não dá para negar que é possível sim, tá, construir uma tese que faça desse fato um elemento de prova para uma união estável, para questões socioafetivas, etc. Você viu o caso ali relatado pela advogada. Então, cuidado, você, meu amigo, minha amiga,
se o seu namorado, sua namorada veio com o papo de que vocês precisam de um bebê reborn para aprender, né, para testar como vai ser quando tiverem um filho, fique bem esperto por aí, tá? Isso pode parecer bizarro, mas eu tenho absoluta certeza que nesse Brasil, imenso Brasil, que gasta aí 156 bilhões com o sistema de justiça por ano, vai haver algum juiz que vai aceitar uma tese como esta. Então, cuidado. Essa história toda vem também, curioso, vem no momento em que se publicam estudos que dizem que nós duraremos aqui 15 gerações no máximo. Então, para além do aspecto jurídico, da questão da saúde mental que traz essa história, vale lembrar ainda que essa onda de substituir um filho até por um boneco, isso acaba dando razão a pesquisadores recentes que apontam que a taxa de natalidade atual no mundo pode levar ao fim da humanidade em até 15 gerações. Claro que isso parece exagerado, parece bizarro também, mas leia depois esse estudo, você vai ver que faz sentido e que essa pesquisa é até bastante razoável, tá? Agora, se você chegou até aqui e de algum modo quer lucrar com isso, quer aproveitar o hype disso, né? Eu separei aqui algumas ideias, afinal tudo é capitalismo, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então eu pedi aqui para IA, a inteligência artificial do Notion, da plataforma Notion, pedi a ela para ela me dizer o que ela acha de alguns nichos. Então, quem sabe a gente possa investir em plano de saúde e previdência, né, para bebê reborn. Eles não dão muito trabalho aí no contexto da saúde, também uma aposentadoria de um bebê reborn deve ser tranquilo para custear. Quem sabe, se nós tivermos aí alguém interessado, ó, podemos abrir uma sociedade aí de um plano de saúde e uma previdência privada para o bebê reborn. Quem sabe seja um grande negócio, né? O que vocês acham? Deixem sugestões nos comentários. Uma outra opção aqui, quem sabe uma ação judicial de troca de nome, né, do bebê reborn, também a personalidade jurídica do bebê reborn, pode fazer com que ele queira se chamar outra coisa, né? Ele não quer se chamar Chuck, ele não quer se chamar Ken. Então, quem sabe a gente possa aí criar algumas teses e vender esse serviço também, por que não, né? E por fim, também, quem sabe, uma ação judicial para exame de DNA, para saber quem é o pai, né? Para você não ter que ir lá no programa do Ratinho saber quem é o pai do bebê reborn. A IA diz que não é possível, mas dá para criar alguma coisa aqui, quem sabe, né? Que mais? E veja só, eu tenho uma boa solução. A minha solução para acabar com essa história, esse surto todo, é taxar o bebê reborn. Já que tudo é taxado, vamos taxar o bebê reborn. Você cria um CPF para o boneco, passa a exigir a declaração de imposto de renda dele na família, né, na declaração da família, e pronto. Das duas, umas, ou o governo tira mais dinheiro ainda das pessoas e enche os cofres do Estado, ou as pessoas caem na real e se dão conta de que não existe de fato um bebê, existe um boneco, né? Talvez com a notificação lá da Receita Federal a pessoa caia em lucidez, né? Vamos acompanhar aqui a evolução disso. Eu espero sinceramente que esses PLs sejam rejeitados, né? Rejeitados, que não prossigam, que os deputados avaliem melhor o que fazer com a função que lhes foi conferida e, enquanto isso, vamos fazendo como essa maternidade de bebê reborn, né, que já tem aqui 13 mil seguidores no Instagram, ou quem sabe aí investir nos bebês, né? Temos alguns aqui de até US$ 1.500. US$ 1.500 é dinheiro. Então, meus caros, isto, no fim das contas, quem sabe seja apenas um excelente e lucrativo negócio.